mentalidade é uma das coisas mais importantes ali do investidor inteligente, certo? Então, um dos primeiros pontos que a gente pode estar trazendo ali para você é que a gente tem que investir na nossa própria mentalidade, tá? Porque a mentalidade é uma das coisas mais importantes que a gente tem. Então, antes de você investir o seu dinheiro, você precisa investir na sua mentalidade. Por quê? Porque o principal chave do investimento é a nossa mentalidade. Então, a gente entender que investimento não é aposta, investimento é um processo. Então, a nossa mentalidade ela está acima do produto, da ação, de algo específico. Então, investir ele é um processo. Então, investir é um processo e não uma aposta. Certo? E como que a gente vai entender a diferença de um para o outro? Então a aposta é quando você aposta. Quando você entra sem plano. Então não tem um plano a ser seguido. O que vier tá bom, não tem plano a ser seguido. Então você tá na aposta, tá apostando ali e o que se der certo, ótimo, vou ter um resultado. Então a pessoa que pensa assim, ela tá fazendo o quê? Busca ganhos rápidos. Esse é uma das formas que a pessoa está apostando. Eu no início eu buscava ganhos rápidos e eu só quebrava a cara, né? Óbvio. É uma pessoa assim que fica apostando, não respeita o processo. Então a gente já consegue identificar esses pontos. É uma pessoa apostadora, uma pessoa que entra sem plano, busca os ganhos rápidos, depende da sorte, depende de sorte. Porque às vezes ela vai ter resultado, isso é verdade. Mas teve através da sorte. Só que aqui é igual você, como é que eu vou dizer, ter resultado jogando tigrinho, alguma coisa do tipo. Porque você pode estar tendo sorte ali e tendo um resultado muito bom naquele momento. Só que se você for fazer isso de novo, você vai perder, você vai devolver tudo aquilo que você ganhou. Então você ficar dependendo da sorte é a pior coisa. Deus o livre. Então aí o que acontece? Ela é uma pessoa que sai do mercado, né? Sai no primeiro medo que aparece, entendeu? Primeiro no medo e na ganância. Então ela sempre vai sair no medo ou na ganância. Como? Quando ela estiver perdendo muito ou pouco, ela está perdendo um pouquinho ali só, o mercado ia corrigir e ia seguir a tendência e ela conseguir ter resultados. Mas o pouquinho que ela estava perdendo por medo, ela já saiu. Então ela saiu pelo medo e pela ganância. O pouquinho que estava subindo, ela saiu ali na ganância porque ela achou que já estava suficiente. Então medo e ganância. Quando a pessoa opera, entra nos investimentos, medo e ganância, ela está apostando, entendeu? Quando é o processo é quando, vamos lá, entende ali que o processo é quando você tem um plano simples, você tem um plano simples. Cara, não precisa de um plano excelente, um plano diferenciado. Não, cara. O simples é bem feito, dá resultado. Então, você não precisa de muitas coisas excepcionais para você ter resultado. Não. Siga seu plano simples. O que a gente vai trazer um conceito simples para ser seguido para você ter resultado. Muita gente tem resultado com isso, entendeu? Então, você também sabe por que está investindo. Então, por exemplo, eu comprei um ativo ali e eu sei porque eu estou investindo nele, entendeu? Que eu gosto daquele ativo, conheço aquele ativo e eu acompanho aquele ativo. Então eu gosto de acompanhar, entender mais daquele ativo, daquela empresa em si. Então você entende o processo, você sabe do balanço, você entende o resultado da empresa. Entendeu? Então você é uma pessoa que está respeitando o processo, entendeu? E daí uma pessoa também que respeita o processo, faz investimento consistente. Cara, das principais coisas é você investir com consistência, entendeu? Então,
você investe consistência, tem frequência nos seus investimentos, você vai aproveitar as grandes oportunidades, entendeu? Você entende que a melhor oportunidade ela está no dia a dia. Eu não preciso esperar o mercado subir muito ou cair muito para mim aproveitar a oportunidade. E é uma pessoa também que respeita também, diferentemente da pessoa que aposta, ela respeita e aceita. Aceita os altos e baixos. Nas baixas, ela aproveita as oportunidades. E nas altas, ela consegue estar tendo um ótimo resultado. Então, diferentemente das pessoas que apostam, na baixa ela vende, fica com medo, perde as oportunidades. E uma pessoa que respeita o processo, ela consegue estar aproveitando as oportunidades ali nas baixas. Então essa é uma diferença muito importante ali de uma pessoa que aposta e uma pessoa que respeita o processo. O segundo ponto muito importante que a gente pode trazer aqui é que o tempo é mais importante que o valor. Por quê? Porque o tempo é precioso. Tempo é mais importante que o valor. O tempo que você deixa investido em um ativo é mais importante do que o valor que você vai colocar. Porque às vezes o seu 200, que vem ali, às vezes os R$200 por mês, ele é mais importante do que você, investir 3 mil daqui 3 anos. Investir 3 mil daqui 3 anos. Por quê? Qual a diferença? O tempo. Então você vai esperar daqui 3 anos. Você, vou investir todo mês aqui 3 anos, 3 mil. Cara, imagina o tanto de oportunidade que você perdeu. Então os R$200 ali durante 10 anos é bem mais importante do que tu esperar daqui 3 anos para você começar a investir. Os resultados ali, os resultados que esses R$200 vai gerar para ti, seja juros compostos, dividendos, é extraordinário. Então o tempo ele não volta mais. Dinheiro a gente acumula, vai conseguir com o tempo ganhar um pouco mais. Só que o tempo, imagina esperar 3 anos, 4 anos, o tempo ele não vai voltar. Já foi. Passou o tempo. E aí é uma coisa que tu perde e não consegue mais recuperar. Então o dinheiro ele cresce com o tempo. E o tempo definitivamente ele não volta. E o último ponto, que é extremamente importante, é que a consistência vence a genialidade. Por quê? A pessoa que é consistente, ela vence aquela pessoa que é um gênio, o gênio que acerta todas as operações, pessoa que sempre aproveita as melhores oportunidades e ela sempre consegue estar tendo grandes resultados ali porque ela é genial, entendeu? Então a pessoa consistente, ela vence o gênio porque ela tá ali todos os dias, todos os meses acompanhando, e ela que investe consistentemente, ela vai aproveitar essas grandes oportunidades que surgem. Um dos exemplos é o Warren Buffett, e ele é um investidor consistente, tem muito resultado. Resultados hoje que geram milhões de dividendos e os juros compostos. Então, é uma pessoa consistente, não esperava o momento certo para investir, investiu nas melhores ações e se tornou um gênio que ele é hoje, entendeu? Um gênio de forma consistente, certo? Então, aqui um ponto é 90% das pessoas, elas perdem dinheiro por quê? Porque elas entram muito animadas, elas entram muito animadas no mercado. Então no início tá tudo bom, tudo ótimo. Então elas entram super animadas e no primeiro susto sai do mercado. É o que a grande parte das pessoas faz. No primeiro susto, começa a perder um pouco de dinheiro, vai embora do mercado, perde o processo, porque ela estava apostando. Então, o gênio que ele ganhava muito dinheiro, no primeiro susto que ele levou, ele perdeu quase tudo que ele tinha e ele saiu do mercado. É uma pessoa que ela era gênio até aquele momento. E aí, no momento deu errado, ela perdeu tudo. E é o que aconteceu muito já com muitas pessoas. E isso é real, isso é fato. E o gênio ali também, ela acaba caindo nas próprias armadilhas. E por último ali, é uma pessoa que troca de estratégia toda hora. Toda hora troca de estratégia. Então, 90% das pessoas perdem dinheiro porque elas entram muito animadas, saem no primeiro susto do mercado e trocam de estratégia toda hora. Então, se você não quer perder dinheiro no mercado, quer ter resultado, não cometa esses erros de ficar trocando estratégia. Siga o conceito que a gente vai passar, siga o método, vê o que é bom para você, não precisa seguir 100%, vê o que encaixa para você, o que dá para você seguir ali, que se identifica, e cria o seu próprio método, cria a sua própria metodologia. Aqui a intenção é a gente clarear para você começar a estar tendo resultado
resultado, entendeu? Então a pessoa que começa pequena, ela vai chegar a ter grandes resultados, tá bom? Um ponto importante que é pra gente clarificar aqui: sem o processo, o investimento vira sorte. Eu não quero que vocês invistam aqui na sorte, né? Eu quero que vocês invistam mesmo de forma que respeite o processo e não seja uma aposta, porque a gente poderia simplesmente vender uma ilusão aqui que tudo seria rápido, queria dar resultado muito rápido, mas não é essa a intenção. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários e te aguardo na próxima aula.